Guys, então vamos lá, né? Prometi para vocês que ia fazer um videozinho da segunda parte, agora da parte de metabolismo, tá? Então vamos lá, né? É cedinho, tô aqui no lab, mas vamos lá, deixa eu só colocar no meu celular aqui o timer, senão eu fico falando feito uma tia véia, sem parar, e encho a paciência de vocês. Let's. Então, a minha ideia é falar sobre a parte de metabolismo de DNA, que é replicação, transcrição e tradução. São três processos diferentes, mas conectados dentro do metabolismo da célula, tá? Primeiro, falando bem brevemente, o que que é replicação, que é a mesma coisa que duplicação. Então, a replicação vai ser esse processo de você duplicar o teu DNA. Então, a célula precisa se dividir, se dividir em duas para gerar, e assim sucessivamente para gerar novas células. Essas novas células vão precisar ter DNA lá dentro, óbvio, né? Com suas informações. Para isso, então, essa célula vai precisar duplicar a sua molécula de DNA com todas essas suas informações para passar para as células filha. Então, é aí que vai acontecer o processo de replicação, sorry. Então, a replicação é a duplicação do DNA. O processo de transcrição vai ser quando? Quando essa molécula de DNA é aberta, precisa ser aberta da mesma forma, por enzimas específicas, mas esse DNA vai servir como molde para produzir um RNA mensageiro, tá? A gente vai ver isso. Então, isso é transcrição, a passagem de informação do DNA para o RNA. E o processo de tradução vai ser quando essa molécula de RNA mensageiro que foi transcrita e foi editada pelo processo de splicing, vai sair do núcleo e vai ser utilizada lá pelos ribossomos para o processo de tradução. Então, deixa eu compartilhar aqui minha aula. Meu Deus, onde que está a minha aula? Tem 200 coisas abertas aqui e eu não acho minha aula. Just a moment, guys. Let's. Agora eu achei essa coioca aqui. Então, aqui, tá? Nesse processo, deixa eu ver se eu consigo abrir. Vamos lá. Então, como eu falei, o processo de replicação aqui é quando o DNA faz outra molécula de DNA. Então, é DNA para DNA. O processo de transcrição é quando esse DNA serve de molde para fazer um RNA, tá? RNA mensageiro. E o processo de tradução é quando essa fita de RNA mensageiro vai ser usada para traduzir, para produzir uma proteína, tá? Aqui essas bolinhas simbolizando os aminoácidos que vão produzir a proteína. Então, esse é um resumo básico, diferenciando cada processo. Vamos um pouquinho mais para frente, tá? Então, esse processo aqui, como a gente viu, garante a transmissão precisa de informações genéticas, né? As informações que estão no DNA e a produção adequada de proteínas essenciais. Novamente, um pouquinho mais a fundo em relação a cada processo. Replicação, deixa eu ver o meu horário aqui. Uma molécula de DNA é copiada para produzir duas moléculas de DNA idênticas, tá? Etapa que garante que cada célula filha receba uma cópia idêntica, tá, do material genético. Transcrição. Uma sequência de DNA é copiada para a produção de uma molécula de RNA mensageiro. E o próximo processo, tradução. A sequência de nucleotídeos do RNA mensageiro, produzido aqui, é codificada, né, é traduzida para produzir uma cadeia de aminoácidos que são nossas proteínas. Então, os três processos aqui explicadinhos. Notem que esses dois processos são interconectados e esse não. A replicação do DNA tem um objetivo e esses dois outro objetivo, tá? Então, como que acontece essa replicação? A gente já viu que o DNA vai estar lá guardadinho na nossa célula, altamente compactados com estonas, e vai estar compactado com estona lá, super espiralado, e vai estar nessa forma de dupla fita. Esse processo da replicação a gente chama de semiconservativo. Por quê? Aqui a gente está vendo um resuminho do que acontece. Então, a molécula DNA vai ser aberta, tá? Essa molécula fita original,
E a partir dessa fita original aqui, fitas novas serão produzidas. Então, aqui, as células, a gente vai ter duas células. Uma célula tem uma fita original, uma fita velha e uma fita nova, e a outra célula vai ter uma fita velha, uma nova. Isso que a gente chama de processo semiconservativo. Aqui, indo um pouquinho mais nesse processo, como que acontece, né? Então, a gente tem essa enzima helicase, que é uma enzima muito importante, ela vai abrir essa dupla fita, tá? Vai abrindo a dupla fita, vai quebrando aquelas ligações químicas que unem o DNA, para que essa fita de DNA possa servir como molde. Então, ela abre, as fitas são afastadas, lembrando, elas vão quebrar as ligações de hidrogênio, as fitas são afastadas, e aí a DNA polimerase vai poder vir, essa DNA polimerase aqui, e colocando os nucleotídeozinhos para formar uma nova fita. Bom, lembrando, esses nucleotídeos vão ter base nitrogenada, uma dessas quatro, fosfato e a pentose. Aqui é uma visão geral de como acontece esse processo. Então, lá no nosso cromossomo, a gente tem essa molécula de DNA. Aqui, na verdade, está mostrando um pouquinho da conexão para o próximo processo de transcrição. Então, a gente sabe que nessa molécula de DNA existem vários genes. Esses genes têm a informação genética para, lá na frente, ser usados para sintetizar as proteínas. Então, a gente tem o gene aqui, né? Muitas vezes as proteínas têm várias subunidades, é isso que ele está mostrando aqui. Então, os genes vai colocar primeira subunidade, segunda, terceira e formar a nossa proteína lá na frente, ou um pool de proteínas. Agora a gente passa para o processo de transcrição. O que a gente viu até agora era o processo de duplicação do próprio DNA na célula. O processo de transcrição vai ser, novamente, você transformar uma molécula de DNA, isso aqui é uma molécula de RNA, tá bom? Então, uma sequência específica de DNA copiada para produzir o RNA mensageiro. O que que acontece? Como a gente viu aqui nessa figura, né, nesse esquema, a gente vê aqui a enzima que vai fazer isso, a RNA polimerase. Aqui eu tenho o meu DNA e aqui o meu RNA sendo produzido, tá? Então, é uma forma diferente da gente ilustrar isso. E isso aqui é importante, pessoal. Apenas uma das fitas de um trecho, tá? Então, só um pedacinho de uma das fitas vai ser usado para fazer o RNA mensageiro. É diferente da replicação, que você vai duplicar o DNA inteiro. Right? Let's. Algo que é importante aqui em relação à transcrição, como eu falei, não vai ser o DNA inteiro que vai ser usado. A enzima não vai fazer uma molécula de RNA baseada no DNA inteiro. Vai ser só um pedaço. E como que a enzima vai saber qual pedaço ela precisa, a partir de que pedacinho ali ela precisa começar a fazer essa transcrição? No DNA a gente tem essas sequências chamadas de promotores, tá? Sequência promotora. Então, uma sequência específica de bases, um ATCG, um AG, não sei o que tá, uma sequência específica que vai falar para a enzima, ó, daqui você começa a fazer o RNA mensageiro, tá? Então, isso é algo bem importante que a gente tem só aqui na transcrição. Aqui, né, só a gente indo como que acontece o processo de transcrição. Então, a gente vai ter uma sequência de DNA aqui em cima, que a gente está vendo, e a sequência de RNA vai ser feita com base nessa de cima, por complementaridade de bases, tá? Lembra da regrinha lá, ATCG, ATCG. Nesse caso, a gente sabe, a gente já viu na aula anterior, que no RNA não tem T, tem U de uracila, tá? Então, onde eu tiver, olha aqui, onde eu tenho T, beleza, complementar, coloca um A. Onde eu tenho um a gente, se fosse pensar em DNA, seria T, mas a gente está vendo que é um RNA. RNA não tem timina, então vai ser uma uracila. E o restante a gente está vendo complementaridade normal, tá bom? Só que sempre aqui tem um A, no RNA vai ter um U, uma uracila. E, assim, depois que o processo, que o RNA, aqui voltando aqui, que esse RNAzão aqui é produzido, ele não vai diretamente dessa forma lá ser utilizado para síntese proteica.
O que que acontece? Esse processo aqui chamado de splicing, ou emenda, né? Que vem do inglês emenda. O que que vai acontecer? A gente vai ter regiões que estão aqui em azul, que a gente chama de exon, que são regiões importantes para a produção dessa proteína, e a gente tem regiões ali no DNA que a gente chama de intron. Essas regiões, esses introns, para essa proteína que eu estou querendo, não são importantes. Eu não preciso disso. O que que acontece? Aí que vem o splicing. Esses introns vão ser removidos do meu RNA, do meu pré-RNA, aquele que acabou de sair lá de molde, como molde do DNA, e essa aqui e vai fazer o meu RNA mensageiro, que a gente chama de maduro, tá? Então, esse RNA que vai sair do núcleo e vai lá para a produção de proteínas, ele é fruto desse pré-RNA editado, pelo processo que a gente chama de splicing, right? Então, aqui só é um slide para falar a mesma coisa, né? Que tem esse processamento aqui, essa edição do meu RNA, tá? Então, é isso aqui que eu preciso. Para essa proteína que eu quero, sei lá, se é uma hemoglobina, se é uma proteína, se é uma enzima para degradar a glicose que eu estou comendo, se é uma enzima para produzir massa muscular para mim, tá? Proteínas que vão lá na frente me dar músculos, tá? Então, essa vai ter algumas partes só que serão usadas. O intron aqui não vai codificar a proteína, então eu não preciso deles. Eles são intrometidos, né? Right. Aqui, então aqui só o processo de RNA a gente está vendo, né? O processo, eu tinha um DNA e agora eu tenho um RNA mensageiro. Bom, isso aqui que vai ser usado lá na tradução. Eu não vou entrar nisso aqui, que eu acho que pode mais dificultar do que ajudar a vida de vocês. O dogma central de novo, então a gente viu aqui replicação, a gente viu transcrição, agora a gente vai ver esse processinho aqui. Esse RNA fofo aqui que foi editado, sai do núcleo e vai ser usado para a produção das minhas proteínas. Meu Deus, já foram 2 minutos. Let's accelerate. Não, isso aqui vocês já viram, tá? Então, tradução. Então, aqui a gente tem a transcrição, acabou de fazer esse RNA mensageiro, a tradução é o processo de usar essa informação para formar proteínas. Isso vai acontecer nos ribossomos, que é o RNA mensageiro plus, né, mais proteínas, fora do núcleo da célula. Aqui eu também acho, o importante dessa informação aqui é que o processo qualquer proteína que a gente precise, vão começar com um aminoácido metionina, tá? Porque isso também é um sinal para o meu ribossomo. Ó, a partir dessa metionina, eu começo a produção, a síntese da minha proteína. Aqui uma visão geral desse processo. Isso aqui, esse troço aqui azul é o ribossomo, tá? É o que a gente chama. Isso aqui é feito de RNA mensageiro mais proteínas. E esse é o RNAzinho que veio lá do meu processo de transcrição, beleza? Então, aqui, durante a tradução, os ribossomos leem a sequência de RNA mensageiro, isso aqui, em grupos de 3 nucleotídeos chamados códons. Aí a gente vai ver, cada 3 nucleotídeos vão codificar um aminoácido diferente. Tá? Deixa eu ver o que... aqui realmente tem uma figura que vai ajudar vocês. Olhando mais de perto, esse é meu RNA mensageiro. Aqui, cada 3 vão codificar um aminoácido diferente. Quem que vai trazer esse aminoácido? É o nosso terceiro tipo de RNA, que é o transportador, tá? O transportador vai trazer aqui de acordo com esse códon, ele vai trazer o aminoácido correto, e daí vai trazer, e assim vai formando essa proteína, assim, fofa que a gente tem. Deixa eu só ver aqui, pessoal, esse aqui acho que a gente não precisa. Tá, então vamos para essa parte aqui, que é importante, tudo é importante, né, mas a gente não quer que fique muito longo esse vídeo, já tá. Aqui, como eu falei, cada 3 nucleotídeozinhos lá no RNA vão codificar para um aminoácido diferente, tá? Então, essa tabela que a gente tem, às vezes, em um exercício, como que se usa essa tabela? Você vai pegar a sequência, que está lá, geralmente no exercício, eles dão uma sequência X, a cada 3, você vai ter um aminoácido. Então, você vai procurando
aqui, tá bom? Por que que a gente diz que o código genético é degenerado? Por quê? Porque, ó, por exemplo, aqui, para leucina, eu tenho vários tipos de códons, né? Várias trincas diferentes que podem dar origem à leucina. Por isso que ele é degenerado, ele não é um códon, um aminoácido, tá? São vários códons para o mesmo aminoácido. Aqui, nham, 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 I don't think we need that. You see, and take your own conclusions. Aqui, isso é legal. Essa figura aqui, ela tá dando uma visãozinha diferente, né? Uma visãozinha, acho que muito simplificada. Quando você tenta simplificar muito, você erra. Então, aqui a gente tem um erro em relação ao processo. Tá? Vou deixar aí para vocês pensarem. Ops, para vocês analisarem. Eu sei que vocês estão loucos para passar o final de semana estudando, pensando em biologia, então fica para vocês, tá bom? Então aqui estamos terminando o segundo vídeo. Vou postar lá para vocês e depois, para a próxima parte, que é o de câncer, vocês têm o podcast, tá? Não vou gravar vídeo. So, have a great weekend. Study a lot. See you next week. Bye.